Olá, meu nome é Daiane Máximo e esse é o segundo episódio do Fraga Podcast. E aí, gente, aqui é Guilherme Borges, estou aqui com vocês também, sejam muito bem-vindos. O podcast faz parte de uma ação do coletivo Verniz, a Fraga, que é um desdobramento da exposição Fragrante, onde a gente está conversando com alguns artistas que participaram da exposição com a gente, que aconteceu em outubro de 2019 no CCBM aqui em Juiz de Fora. Nesse episódio, a gente vai ouvir um pouquinho da experiência das artistas juiz-foranas Paula Duarte e Noa Mancini com as instituições de arte da cidade, em um bate-papo mais voltado às questões étnico-raciais, onde são abordados desafios para a criação de um cenário mais diverso. Quem vai mediar essa conversa é o artista, membro do coletivo Verniz e também apresentador do podcast, Guilherme Borges. E aí, gente, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem, em segurança, se possível, nas suas casas. Aqui quem fala é Guilherme Borges e estou aqui para conduzir essa nossa conversa de hoje. E a gente vai estar falando um pouco sobre os espaços de arte aqui em Juiz de Fora, principalmente sobre a questão da ocupação e acesso de galerias a museus por parte de pessoas negras. E dentro desse tema, a gente vai estar compartilhando aqui algumas percepções, opiniões e experiências sobre esse assunto. E os nossos convidados são Paula Duarte, vulgo Paulinha, e Noa Mancini. Ambos trabalham com artes visuais aqui em Juiz de Fora, de uma forma bem ampla, né? E agora eu queria que eles se apresentassem aqui pra gente, falando um pouco da trajetória artística, as experiências com exposições nos espaços aqui de Juiz de Fora. Ei, gente, meu nome é Noa Mancini, eu sou artista multimídia, nascido e criado em Juiz de Fora. Comecei nas artes visuais, assim, em galerias, museus, como visitante, né? Acabei me interessando e gradativamente fui me tornando, né, artista e tentando me inserir nesses circuitos, assim. Tem um coletivo que chama Casa Povera, que é fazemos exposições, né, independentes, autonomamente, como maneira de circular, expor, exibir esses trabalhos de galeras que não têm muitas vezes circulação. E sou artista visual independente também, então acabo fazendo exposições solo já. Meu nome é Paula Duarte, eu também sou nascida e criada em Juiz de Fora. As instituições tiveram um papel importante para minha formação enquanto artista. Eu sou artista visual, eu trabalho com linguagens híbridas e a linguagem que assim eu fico mais à vontade, por onde eu comecei foi a fotografia. E eu sempre participei de oficinas, de cursos que durante um tempo eram oferecidos pela Funalfa, que é a Fundação de Cultura vinculada ao município da cidade, e cursos que eram oferecidos de forma pública, gratuita, durante um longo período da cidade. Começo a expor a partir de editais públicos, cursei universidade pública também, e enfim, então posso dizer que as instituições estiveram muito forte na minha formação enquanto artista. Ai, arrasou, gente. E, assim, a Paulinha comentou, né, da importância dessas instituições, assim como a Funalfa e tal, e os espaços que a gente tem aqui na cidade. E eu queria saber da perspectiva de vocês, assim, tanto enquanto artistas, quanto público, né, que a Noa falou que começou muito indo, frequentando esses espaços enquanto público, e também agora, enquanto produtores e agitadores dessa área cultural aqui na cidade. Qual a percepção que vocês têm, assim, a partir das visitas que vocês já fizeram, até antes mesmo de se interessar de fato pela área e essas coisas, assim, dos históricos de ocupação desses espaços culturais aqui na cidade e, sobretudo, assim, por pessoas negras. Como vocês veem esse histórico? O que vocês já viram? O que vocês não viram nesses espaços, sentiram falta ao longo dessa trajetória de vocês? Quando eu comecei a frequentar esses espaços, foi lá para 2012, 2011 mais ou menos, eu ainda estava no ensino médio, então acaba que a gente não faz um pouco desse recorte, né, do que está sendo exibido, do que contempla a gente em questões de representação, em questões discursivas, poéticas, teóricas. Só que quando você vai se aprofundando e sendo um produtor, né, um criador também, acaba que a gente se vê refletido ali nos trabalhos ou na vontade de querer estar ocupando aquele espaço, que esse movimento de
artistas negros dentro de espaços institucionais em Juiz de Fora, hoje pode ser uma constante um pouco mais presente, né? Da gente estar vendo alguns artistas contemporâneos a nós estar expondo, estar ocupando. Mas antigamente, há uns anos atrás, isso não era tão comum. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar em relação às instituições é se há um senso de pertencimento. Como se as pessoas negras estão à vontade para entrar, ou se elas estão entrando ali apenas como trabalhadoras, o que é muito digno, o que é muito importante, ou se elas estão entrando como autoras, público da arte que está, enfim, está ali relacionada a essas instituições. Os espaços, creio, estão ainda bem fechados, embora gradativamente as próprias, não as pessoas, né, mas essas próprias direções desses espaços estão vendo essa urgência de abarcar poéticas que não sejam as já estabelecidas e que estiveram, enfim, que estão sempre circulando. Acho que atualmente os espaços que estão vendo, né, que existe essa necessidade de se inserir negros artistas que eles sempre estiveram produzindo arte e por que nunca expostas, né, e por que nunca reconhecidas enquanto arte. Quando a gente estava pesquisando até para a realização desse podcast, a gente mandou e-mail para várias instituições e elas não têm um levantamento, nem mesmo um levantamento pensando em identidade étnico-racial sobre artistas, obras que estão no seu acervo ou que já foram expostas ali. A gente vê que as instituições de Juiz de Fora, elas não têm nenhum pensamento, nenhuma preocupação. Isso é as que responderam o nosso comunicado, né? As que responderam o nosso e-mail com a nossa dúvida. E a gente só obteve 2 respostas de 2 instituições, né? Uma foi o UMAN, que é da UFJF, e a outra foi da Procult, que também diz respeito ao UFJF, né? Que é a Pró-Reitoria de Cultura da UFJF. No caso, UMAN, eles disseram que iam encaminhar a mensagem para os setores responsáveis de museologia. Depois a Procult nos respondeu falando que, infelizmente, né, eles não têm levantamento sobre a presença de artistas negros nas exposições e nos eventos que eles fizeram. Não tem demais informações sobre a representação, né, e o retrato também por parte dos artistas sobre a figura negra. E lamentaram que a situação de pandemia, tendo em vista essas dificuldades, home office, demandas internas, eles não teriam condições de ajudar nesse momento, mas desejaram sucesso à nossa investigação. Os outros espaços que nós recorremos para saber, realmente também nem se manifestaram. O silêncio, né, já é uma resposta. Quando a gente envia os e-mails, né, esse silêncio, a gente já tem uma resposta aí, né, que não existe uma preocupação com essa mediação, sobre atividades de mediação voltadas para a comunidade, para a população negra. E tem muito a ver com a cidade de Juiz de Fora, isso tudo. Juiz de Fora, de acordo com a pesquisa do IPEA, é uma das cidades mais desigual IDH entre brancos e negros. Juiz de Fora tem muito sucesso em segregar, historicamente. E eu fico pensando, né, que principalmente instituições de muitos anos, né, instituições, às vezes, públicas também, como que elas conseguem estar tão omissa às questões da comunidade negra da cidade? Sim, gente, também acredito muito que é bem por esse lado, assim, a gente tem que firmar sempre nesse horizonte de que ainda tá pouco, né? A gente tem conquistado avanços dentro do campo artístico, mas, de fato, ainda tá pouco, ainda não é só sobre ocupar as galerias
só as paredes das galerias, né? Eu também acho que é bem isso, porque a estrutura ela é racista, né? Ela é elitista, ela tem seus problemas. Então, a partir de dentro da estrutura, será que teriam, né, as possibilidades como e não é uma resposta, acho que é mais uma indagação, assim, uma inquietação, é como desestruturar, né, as coisas de dentro, como implodir essa lógica horrorosa que já está perpetuando a nossa vida, seja em questões que vão falar sobre raça, etnia, questões de falar sobre gênero, sexualidade, enfim. E a própria educação, né? Que no Brasil, não só no Brasil, mas assim no mundo, o sistema de educação está em colapso, está falho. E de que maneira também a gente pode buscar outras formas de passar não só outros saberes, mas como outras formas de passar esses saberes, né, que não sejam já os institucionalizados que castraram nós tantos aí, durante tanto tempo da nossa caminhada. E eu gosto muito dessa ideia, dessa indagação de como desestruturar de dentro. Eu acho que esse brancocentrismo, para ser desestruturado, na verdade, ele demanda de um esforço muito maior do que pressões e questionamentos que acontecem de espaços que estão consolidados dentro dessa estrutura, né? Que, no caso, é isso que a gente trata como instituição, que são esses espaços consolidados e valorizados de uma forma geral para toda a sociedade. Mas, assim, apesar de toda a controvérsia, eu ainda acho que é muito importante, sim, que corpos como os nossos estejam nesses lugares cada vez mais. Eu acredito que essa presença que vem acontecendo é fruto de uma trajetória histórica, de muita luta do movimento negro, de pessoas negras, que vem abrindo esses espaços. E, como eu disse antes, a gente tem muito para caminhar e ocupar esses espaços, não só expondo, mas também como curadoras, como produtoras, como educadoras, significa que a gente está tomando o que é nosso por direito, né? Significa que a gente está sendo valorizado pela sociedade, significa que a gente pode estar na arte urbana quanto nas instituições. Eu acho que a gente usa muito ultimamente a palavra privilégio, e às vezes a gente até perde o significado do direito, né, do que é direito nosso e o que é realmente um privilégio. Não é um privilégio ocupar esses espaços, não deve ser um privilégio, deve ser um direito, deve ser para todo mundo. E aí eu vou retomar, talvez, a minha principal crítica da responsabilização das instituições também. A gente está lutando para conscientizar esses gestores, para poder ocupar espaços também de gestão, mas a gente precisa que as atuais gestões se sensibilizem, façam ações institucionais de abertura, e não é uma abertura, vamos dizer assim, para inglês ver, não é uma abertura só no mês de novembro, mês da consciência negra, é o ano inteiro. Como a Paulinha comentou, né, eu acho que é bem potente a gente pensar que, para além de criadores, curadores, educadores, todo esse processo é um processo de formação também, né? Um processo de formação nosso, um processo de formação de quem está lidando diretamente conosco, um processo de formação desse público que vai ser confrontado com trabalhos que possam representar mais eles do que os comumente apresentados. Em vista, né, do panorama que o Brasil está passando agora, que possamos criar, né, estratégias, meios, que a nossa poética possa ser suporte para uma projeção e para uma materialização de uma vida, né, melhor, digo, uma vida com mais direitos mesmo, nenhum direito a menos, de maneira que, fortificando coletivamente as nossas iniciativas, nossas ideias, a gente tenha mais força para realmente estar ocupando
não só gradativamente, mas como cada vez mais, como que eu vou dizer, tomando mesmo e ocupando para não sair, né? Não ser, como a Paulinha falou, não é ser só ali no mês da consciência, não ser só agora que tá vindo essa onda, ser uma constante, né? Isso que eu ia falar. Não só sucessivamente, gradativamente, como constantemente estarmos ocupando esse espaço para que outros venham depois e também possam estar ali sem passar por todas as adversidades que nós viemos e estamos passando, né? Porque da adversidade vivemos. Ah, isso me lembra muito uma coisa que você falou no episódio anterior, que é esse lance de pensar a arte como uma base para que a gente imagine meios de materializar outras formas de se viver, né? E aí me vem muito essa ideia da decolonialidade, que é isso de se questionar interna e externamente esse status quo, assim como o cânone artístico, né, trazendo isso para uma perspectiva mais de dentro da arte, enfim, toda essa forma como esse racismo estrutural todo se articula, né? Essa insatisfação com o status quo é uma coisa que, pelo menos, me antecede, me permeia minha cabeça há muito tempo. Então, quando eu me deparo, o que a gente usa atualmente, né, essa questão da decolonialidade, mas quando a gente se depara com outras pessoas que também estão a fim de questionar e balançar essas estruturas, eu acho que a gente vê que não estamos dando murro em ponta de faca, não estamos batendo a cabeça na parede cega, louca, porque é muito solitária, às vezes, essa viagem, essa caminhada de comprar, né, a nossa briga, de comprar, de falar mesmo, tipo, eu não vou morrer, você não vai me matar, seja metaforicamente, seja realmente, materialmente, né, que as vidas estão sendo aí ceifadas pelo sistema negligente, mas quando a gente se vê e se enxerga e consegue se fortificar assim, questionando juntos, né, e vislumbrando uma outra construção assim, com base no que a gente tem, né, porque é isso, tá na nossa criação, tá na nossa cabeça, tá na nossa formação. É uma viagem interna, eu creio, para sair depois para o externo. Ao mesmo tempo que a gente tenta permear o outro com esse contato, com essa coletividade, com esse diálogo, eu acho que também é um exercício cotidiano, né? De estar, não é negando, mas de estar realmente questionando e reformulando nossas atitudes, que vão desde relações afetivas, né? Até as relações profissionais, acadêmicas e demais instituições que vão nos vigiar, né? E aí eu acho que como um pouco dessa desobediência também, de não seguir o que foi dado para nós, né? Do que foi premeditado da nossa vida, assim. A cultura sempre teve num espaço de resistência, desde que as pessoas negras foram trazidas, sequestradas, né, para esse território, que foi chamado de Brasil depois. E a cultura sempre foi, esse grito de resistência, sempre foi uma forma de se preservar memórias. Eu penso muito que o que falta é acessar as instituições, os recursos, ter acesso a certas formações, né? Que têm portas fechadas para a gente também. E aí eu vejo positivamente o que tem acontecido em Juiz de Fora. Ter uma diretora da Fundação de Cultura da Cidade Negra, uma mulher que tem o carnaval correndo nas veias, ela é muito importante. Mas é simbólico, é representativo, mas também é um trabalho que vem mostrando para a gente, né, a importância de se abrir à instituição, de criar acesso para as instituições de cultura. E os editais que vêm surgindo, enfim. Então, nesse momento ainda não tem um ano de gestão, mas a gente ainda carrega muita confiança e muita esperança no que virá.
mais do que nunca, nós, agentes culturais, precisamos, assim, estar unidos também, unidos para poder, através da mobilização social, que é o que a gente pode fazer e que muda mesmo a vida, né? Essa mobilização, nosso aquilombamento, poder criar novas perspectivas. E, de certa forma, é uma responsabilidade, também uma honra poder continuar a luta de quem veio antes. Muito bom poder escutar um pouquinho da conversa entre esses três artistas que têm bastante experiência e bagagem para dividir, né, compartilhar com a gente. Como foi para você mediar essa conversa, Gui? Ai, foi muito gostoso. Acho que a gente conseguiu traçar uma conversa bem construtiva. Foi um momento super agradável, assim, sabe? E o assunto também dá muito pano para manga. Fiquei viajando aqui, imaginando várias formas de continuar com essa discussão de uma forma mais aprofundada, talvez levantar mais algumas informações com mais tempo e tal, que acho que seria bem legal, né? Queria lembrar aqui também que em breve lançaremos nosso terceiro episódio, que vai ser um bate-papo sobre território, cultura e representação com a Daiane Máximo, que está aqui com a gente apresentando os episódios e que é graduanda de Arquitetura e Urbanismo pela FAO, FJF, pesquisadora, articuladora, membro do coletivo Verniz e do coletivo Cafofo, e que vai estar conversando sobre o tema com a Gesilene Oliveira, que é também pesquisadora, artista e graduanda do curso de Serviço Social pela FJF, com mediação da Luísa Amorim, cineasta, graduando em cinema pela UFJF também, interessada em pesquisas que envolvem o assim chamado cinema negro brasileiro e integrante do coletivo Verniz. A equipe Fraga Podcast ela é composta por mim e Guilherme Borges na produção, Amanda Cósmica e Larissa Angélica no apoio técnico. A edição é por conta do Guilherme, da Camila Matias e também da DJ Santiesca. Além disso, também estamos contando com o apoio do Ministério do Turismo e do Governo do Estado de Minas. Até a próxima!